lembro, a casa no final da nossa rua sempre foi um mistério. Era um lugar envolto em sombras e sussurros, um gigante silencioso que se destacava entre as casas bem cuidadas do nosso bairro. A história que circulava entre os moradores era sempre a mesma: os antigos donos tinham desaparecido sem deixar vestígios, e desde então, ninguém se atreveu a entrar lá. Os adultos sempre diziam para ficarmos longe, mas isso só alimentava nossa curiosidade. Eu, Roberto, e meus amigos João e Mateus, passávamos horas discutindo o que poderia haver dentro daquela casa. Para nós, era como um desafio, um mundo de possibilidades escondido atrás de paredes cobertas de poeira e janelas quebradas. O lugar estava cercado por um mato alto, e o portão enferrujado rangia quando o vento soprava, como se estivesse convidando a gente a entrar. Era impossível não sentir um frio na barriga toda vez que passávamos por ali. Naquela tarde de sábado, uma ideia maluca surgiu entre nós: por que não entrarmos na casa abandonada? A adrenalina corria nas nossas veias enquanto decidíamos que era hora de descobrir os segredos que ela guardava. O céu estava nublado, e uma leve brisa fazia as folhas balançarem, criando um som sussurrante que parecia nos encorajar. Ao chegarmos perto do portão, a dúvida se infiltrou nos meus pensamentos, mas eu não queria demonstrar fraqueza na frente dos meus amigos. Vamos lá, é só uma casa velha, eu disse, tentando disfarçar o medo. João e Mateus concordaram, e juntos empurramos o portão, que se abriu com um rangido sinistro. Olhando para dentro, o coração batia acelerado, mas havia uma emoção inexplicável na atmosfera. A casa parecia nos chamar, e eu sabia que não havia como voltar atrás. Com um último olhar para trás, entramos, prontos para enfrentar o desconhecido. Assim que atravessamos o portão, um arrepio percorreu minha espinha. O jardim estava tomado por mato e plantas mortas, e o cheiro de mofo era forte no ar. À medida que nos aproximávamos da entrada, a casa parecia ganhar vida, como se estivesse nos observando. Eu me perguntava se essa aventura tinha sido uma boa ideia, mas a curiosidade era mais forte que o medo. Quando abrimos a porta da frente, ela rangeu de uma forma que ecoou por todo o ambiente. A escuridão nos envolveu, e eu me lembrei das histórias que ouvi sobre as coisas que habitavam o lugar. Olhei para os meus amigos, que estavam tão nervosos quanto eu, e disse: estamos aqui, vamos explorar. Entramos e nossos olhos se ajustaram à penumbra. A luz que entrava pelas janelas quebradas dançava nas paredes cobertas de sujeira e teias de aranha. Cada passo que dávamos fazia barulho, e parecia que a casa estava protestando contra a nossa presença. A sala estava repleta de móveis cobertos com lençóis empoeirados, e, enquanto olhávamos ao redor, um silêncio pesado nos envolvia. Foi então que começamos a sentir algo estranho. Primeiro, foram pequenos barulhos, como se alguém estivesse se movendo em um dos cômodos. Eu congelei. Vocês ouviram isso? Perguntei, mas os dois apenas acenaram com a cabeça, com os olhos arregalados. Um frio inexplicável tomou conta do ambiente, e eu não sabia se era brisa ou se algo mais estava ali, presente. João, tentando ser corajoso, sugeriu que explorássemos o corredor que levava a um conjunto de portas. Eu hesitei, mas a curiosidade era irresistível. Cada passo que dávamos parecia um teste. Quando chegamos à primeira porta, eu estava prestes a abrir quando senti um arrepio na nuca. Olhei para trás, e por um breve momento, pensei ter visto uma sombra se movendo na parede. Vamos em frente, disse eu, tentando não demonstrar meu próprio medo. Abrimos a porta, e o que encontramos lá dentro nos deixou paralisados. O quarto estava escuro e cheio de móveis velhos, mas o que realmente chamou a nossa atenção foi uma enorme boneca de porcelana sentada em uma cadeira, encarando-nos com seus olhos vazios e frios. Um sentimento de desconforto se apoderou de mim. Havia algo errado com aquele olhar, como se a boneca estivesse viva, guardando segredos obscuros. Antes que pudéssemos pensar em sair, um som agudo cortou o silêncio, como um arranhar nas paredes. Eu me virei rapidamente e percebi que João e Mateus já estavam mais próximos da porta. A adrenalina tomou conta, e, sem pensar duas vezes, nós três decidimos que era hora de ir embora. A sensação de que algo estava nos observando era palpável.
Ao correr para a saída, não olhei para trás, mas o arrepio na minha pele dizia que não era apenas a casa que estava viva, havia algo mais ali, algo que não queria nos deixar ir. A corrida para fora da casa foi como um pesadelo que se tornava real. A adrenalina pulsava em minhas veias enquanto eu e meus amigos saltávamos o portão enferrujado sem olhar para trás. O alívio de estar do lado de fora foi momentâneo, pois assim que cheguei em casa, uma sensação de desconforto tomou conta de mim. O que nós havíamos visto? O que realmente aconteceu lá dentro? Assim que entrei, fui direto para o colo da minha mãe, desabando em lágrimas. Mas, por mais que eu quisesse contar a ela o que aconteceu, as palavras simplesmente não saíam. Era como se a casa tivesse arrancado minha voz, deixado um vazio dentro de mim que eu não conseguia preencher. O silêncio se instalou, pesado e sufocante. Nos dias que se seguiram, algo estranho começou a acontecer. A cada noite, ao me deitar, eu sentia como se a escuridão estivesse viva ao meu redor. As sombras nas paredes pareciam se mover, dançando lentamente, e eu jurava que podia ouvir sussurros. Não eram apenas ecos da minha mente, mas palavras em uma língua que eu não conseguia entender. O medo que eu sentia se intensificou, e a casa abandonada parecia se infiltrar na minha vida, como uma mancha indelével. Às vezes, no meio da noite, acordava com um frio que cortava minha pele, e percebia que não estava sozinho. Uma presença estava ali, em pé ao lado da minha cama. Sempre que eu virava a cabeça para olhar, não havia nada, mas a sensação de que algo estava me observando era aterrorizante. Eu me encolhia sob as cobertas, esperando que a manhã chegasse logo, mas a noite parecia nunca acabar. O que mais me apavorava eram os pesadelos que começaram a me perseguir. Eles eram vívidos e grotescos, cheios de figuras sombrias que dançavam ao meu redor, rindo de mim com risadas distorcidas. A boneca de porcelana do quarto se tornava um símbolo dos meus medos. Cada vez que fechava os olhos, era ela que eu via, com aquele olhar fixo e vazio, como se soubesse de algo que eu não sabia. Uma noite, enquanto tentava me convencer de que tudo aquilo era apenas um produto da minha imaginação, ouvi um barulho vindo do corredor. Um arranhar familiar, como o que ouvimos dentro da casa. O coração disparou. Levantei-me lentamente, meus pés parecendo pesados como chumbo, e fui até a porta do meu quarto. Quando abri, a escuridão se espalhou como uma neblina densa, e uma voz suave, quase um sussurro, chamou meu nome. Roberto. Era como se alguém estivesse ali, bem na esquina do corredor, esperando por mim. Tentei gritar, mas nada saiu. O desespero tomou conta e, em um impulso, voltei correndo para meu quarto, trancando a porta atrás de mim. A sensação de estar sendo observado se intensificou, e uma pergunta ecoava na minha mente: o que havia acontecido naquelas paredes empoeiradas? O que a casa queria de mim? Nos dias seguintes, meu estado só piorou. A escola se tornou um lugar de tortura, onde eu me sentia distante, como se estivesse em outro mundo. As crianças ao meu redor falavam, riam, mas eu estava preso em um pesadelo contínuo, sempre atento a qualquer sinal daquela presença. A cada olhar perdido no espaço, a cada sombra que parecia se mover, eu me perguntava se era a casa que me perseguia ou algo que tinha acordado dentro de mim, algo que nunca deveria ter sido despertado. O trauma que eu sentia era como uma sombra escura que me seguia a cada passo. Era impossível escapar. A escola tornou-se um labirinto de vozes, risadas e rostos que se misturavam, enquanto eu permanecia isolado em meu próprio silêncio. As perguntas dos meus amigos e professores se tornaram ecos distantes, e eu apenas os observava, sentindo que nada do que eu experimentava poderia ser entendido por eles. Meus pais começaram a notar que algo estava errado. Minha mãe, que sempre foi tão atenta, olhava para mim com preocupação, tentando entender por que seu filho estava tão distante. Eu queria explicar, mas a verdade era que eu não conseguia. O que poderia dizer? Que a casa abandonada me tinha em suas garras. Que as sombras me seguiam, sussurrando meu nome no escuro. As palavras não saíam. Eu sentia como se uma barreira invisível tivesse se formado entre mim e o mundo. À noite, a situação só piorava. Enquanto os outros dormiam tranquilamente, eu ficava acordado, preso em um estado de vigília. Cada estalo da casa parecia um chamado, cada barulho na rua uma ameaça.
O medo se transformou em uma companheira constante, e eu a abraçava, mesmo que isso significasse viver em pânico. Eu não tinha coragem de desligar as luzes, então meu quarto se tornava um farol na escuridão, mas mesmo assim, a sensação de que algo estava ali, esperando por mim, não diminuía. Comecei a ter conversas estranhas com minha própria mente. Às vezes, eu me pegava falando em voz alta, respondendo às perguntas que ninguém me fazia. As vozes na minha cabeça pareciam ganhar vida própria, e eu as ignorava, tentando afastar os pensamentos sombrios que me atormentavam. Mas quanto mais tentava me distrair, mais as visões e sussurros se tornavam intensos. Uma noite, enquanto eu me virava na cama, finalmente me decidi a encarar o que me aterrorizava. Em vez de correr ou me esconder, fiz algo que nunca imaginei que faria e fui até o corredor. O ar estava gelado, e cada passo parecia um desafio, mas uma força inexplicável me empurrava a continuar. As sombras dançavam nas paredes, e o arranhar que eu temia estava de volta, mais próximo do que nunca. Quando cheguei à sala, tudo estava em silêncio, mas algo estava diferente. Havia uma sensação palpável no ar, como se a casa estivesse vibrando, esperando que eu dissesse algo, que eu fizesse um movimento. Eu olhei ao redor, e, pela primeira vez, em vez de medo, senti uma curiosidade estranha. O que realmente estava acontecendo comigo? O que havia dentro daquela casa que me marcará tão profundamente? Antes que eu pudesse formular qualquer pensamento, ouvi novamente aquele sussurro, mais claro desta vez. Roberto, e o som parecia vir de todo lugar e de lugar nenhum ao mesmo tempo, como se estivesse ecoando em minha mente. E, de repente, tudo que eu sentia, toda a dor e o silêncio, se tornaram insuportáveis. Eu gritei, mas nenhum som saiu. Apenas o eco do meu desespero encheu o espaço ao meu redor. Fui empurrado para trás, para o meu quarto, mas não por uma força física. Foi como se algo dentro de mim tivesse quebrado. O medo havia se transformado em um peso esmagador, e a única coisa que eu queria era desaparecer. O que a casa tinha feito comigo? O que ela ainda queria? Enquanto as noites se tornavam intermináveis, eu percebia que o verdadeiro terror não era o que estava fora, mas o que havia se instalado dentro de mim. E esse era um horror do qual eu não sabia como escapar. As semanas se arrastaram, e cada dia parecia mais pesado que o anterior. A atmosfera em casa se tornava mais opressiva, como se a própria estrutura estivesse consciente da minha dor. Meus pais estavam preocupados, e suas tentativas de me animar se tornavam cada vez mais frustrantes. Eles não entendiam que o que eu estava enfrentando não era apenas um medo passageiro, mas uma luta constante contra algo que eu não conseguia definir. A presença sinistra, que antes parecia apenas uma sombra, agora era uma certeza. Eu a sentia a cada momento, como se estivesse respirando ao meu lado, observando cada movimento meu. Às vezes, quando olhava no espelho, sentia que não estava sozinho, que uma forma indistinta estava refletida ao meu lado, mas ao me virar, não havia nada. Era essa incerteza que me deixava louco. As noites se tornaram um ciclo interminável de terror. Mesmo com todas as luzes acesas, o medo persistia. O frio nas paredes parecia penetrar em mim, e os sussurros que antes eram suaves agora se tornavam gritos distorcidos. Os sonhos que antes eram apenas pesadelos se tornaram uma realidade tão vívida que eu não sabia mais onde terminava a realidade e começavam os delírios. Certa noite, enquanto me contorcia na cama, algo me despertou. Um som, como se algo estivesse sendo arrastado pelo chão. Meu coração disparou. Eu sabia que não estava sozinho. Levantei-me devagar, tentando não fazer barulho, e fui em direção à porta. O corredor estava mergulhado em uma escuridão densa, e cada passo que eu dava parecia ecoar no silêncio. Era como se a casa estivesse segurando a respiração, esperando por mim. Ao me aproximar da sala, a atmosfera se tornou mais intensa. A temperatura caiu abruptamente, e eu podia ver minha própria respiração. Olhei ao redor, e tudo estava normal, mas eu sentia que algo estava prestes a acontecer. Então, ouvi-o arranhar novamente, desta vez mais alto, como se algo estivesse se movendo atrás do sofá. O pânico tomou conta de mim, mas uma curiosidade insana me puxou para a frente. O que poderia ser? Quando olhei para trás do sofá, não vi nada.
Mas assim que virei, uma sombra rápida cruzou a sala, e um grito silencioso ecoou em minha mente. A presença era palpável, como um frio que envolvia meu corpo, e a voz que me chamava agora soava mais próxima. Roberto, e ela sussurrava como se estivesse se alimentando do meu medo. Eu recuei, desorientado, e senti algo tocar meu ombro. Não era um toque suave, mas uma pressão firme, como se uma mão invisível estivesse me segurando, impedindo que eu fugisse. O desespero tomou conta de mim. Lutei contra a sensação, tentando escapar daquela sensação de aprisionamento, mas era como se a casa tivesse se tornado um organismo vivo, alimentando-se do meu pânico. Com um último esforço, consegui me desvencilhar e corri para o meu quarto, trancando a porta com força. O silêncio foi ensurdecedor, mas a sensação de que algo ainda estava lá, esperando, me fez ficar paralisado. A cada batida do meu coração, a cada sombra que dançava na parede, eu sentia que a casa não havia acabado comigo. Ela queria mais. Nos dias que se seguiram, a atmosfera na minha casa se tornou cada vez mais sombria. Não era apenas eu que sentia, minha mãe começou a ver coisas, sussurros que pareciam ecoar no corredor, como se a casa estivesse tentando se comunicar com ela também. E, à medida que os dias se transformavam em noites, eu percebia que a linha entre o real e o sobrenatural estava se desfazendo. Uma sensação de resignação começou a se instalar em mim. Era como se eu estivesse preso em um ciclo do qual não conseguia escapar. A casa havia me marcado, e eu sabia que, de alguma forma, eu tinha sido escolhido. A presença sinistra que se apossara de mim não era apenas um capricho de uma mente atormentada, era uma realidade. Eu não sabia o que aconteceria a seguir, mas tinha certeza de uma coisa: a casa ainda tinha muitos segredos a revelar, e eu estava prestes a descobrir do que ela realmente era capaz. Eu não sei o que me fez parar naquela noite. Talvez fosse a curiosidade, ou talvez um pressentimento estranho que ainda não conseguia identificar. Era uma noite fria, e eu estava voltando para casa depois de um longo dia de trabalho, caminhando por uma rua escura e quase deserta. As únicas luzes vinham dos postes espalhados ao longo da calçada, criando sombras dançantes que me faziam apressar os passos. Foi então que o vi. No canto da calçada, meio escondido sob um feixe de luz amarelada, havia um espelho. Não era um espelho qualquer. Era grande, de moldura antiga, escura, e cheia de entalhes complexos, como folhas entrelaçadas e símbolos que eu não conseguia entender direito. Havia algo de estranho naquele objeto abandonado ali, como se alguém o tivesse deixado para trás às pressas. Fiquei parado, observando o espelho por alguns segundos. Quem deixaria algo assim aqui? Pensei, me aproximando. Passei a mão pela moldura, sentindo a textura áspera e fria do material. Ele parecia intacto, como se nunca tivesse sido usado, mas a superfície refletia minha imagem de um jeito estranho, como se eu estivesse um pouco mais pálido e cansado do que realmente estava. Mesmo com o desconforto que aquilo me causava, senti uma estranha atração. Decidi levá-lo para casa. Ao colocá-lo no meu quarto, encostado na parede de frente para a cama, observei como ele dava ao ambiente uma atmosfera única, quase misteriosa. Mas, ao mesmo tempo, uma sensação de inquietação começou a se infiltrar. Era sutil, como uma coceira no fundo da mente, mas estava lá. Tentei ignorar, convencido de que era apenas o cansaço e que, na manhã seguinte, a estranheza desapareceria. Naquela primeira noite, deitado na cama, virei o rosto em direção ao espelho. Olhei para o reflexo do quarto iluminado apenas pela luz fraca do corredor, e vi minha própria figura na penumbra, imóvel, mas de algum modo diferente. Quase como se eu estivesse sendo observado. Dei de ombros, achando que era só impressão. Fechei os olhos e tentei dormir, repetindo para mim mesmo que era só mais um espelho. Apenas mais um espelho. Mas, enquanto caía no sono, ainda sentia como se tivesse deixado algo entrar na minha casa, algo que não podia ver, ainda. Nos dias seguintes, comecei a notar coisas que não conseguia explicar. No começo, achei que era apenas minha mente pregando peças. Eu chegava do trabalho, deixava minhas coisas no quarto, e lá estava ele, o espelho.
imponente, ocupando uma boa parte da parede, e refletindo cada detalhe do meu quarto. Foi então que começaram os reflexos estranhos. Tudo parecia normal quando eu olhava rapidamente, mas se eu permanecia olhando por alguns segundos a mais, as coisas mudavam. Um detalhe fora do lugar, uma sombra inexplicável, ou mesmo um movimento que eu não conseguia rastrear. Em uma dessas noites, estava tirando a camiseta e me preparando para dormir quando percebi algo incomum. Meu reflexo, parado no espelho, parecia ligeiramente fora de sincronia comigo. Era como se ele se movesse um segundo depois de mim, de uma forma sutil, mas estranha o suficiente para me deixar arrepiado. Eu dei um passo para trás, desviando o olhar, rindo de mim mesmo, tentando afastar aquele desconforto. Mas a sensação persistia. Eu podia jurar que algo dentro daquele espelho me observava. Uma presença densa e invisível, que parecia cada vez mais próxima, mais consciente de mim. À noite, a sensação se intensificava. Comecei a acordar no meio da madrugada, com o quarto gelado, mesmo com as janelas fechadas. A primeira coisa que meus olhos procuravam era o espelho. Eu acordava com o coração disparado, como se alguém estivesse no quarto comigo, observando cada movimento. Mas não via nada além do meu próprio reflexo sombrio. E os sussurros. Ah, os sussurros. No começo, eu achava que eram sonhos. Sons vagos, como murmúrios ao longe, palavras abafadas que eu não conseguia entender. Mas logo percebi que os ouvia apenas quando estava no quarto, e sempre perto do espelho. Era como se houvesse uma conversa acontecendo bem ao lado, mas eu nunca conseguia captar o que diziam. Certa noite, fui até o espelho, decidido a encará-lo, a olhar fixamente e me convencer de que não havia nada errado. Mas enquanto me aproximava, senti um arrepio percorrer minha coluna. O reflexo estava distorcido. Não de maneira óbvia, mas sutil, como se a imagem tivesse uma ligeira curvatura, um movimento quase imperceptível que me causava um mal-estar profundo. Toquei a superfície fria do espelho, e naquele instante, uma sensação gelada percorreu meu braço, como se algo tivesse respondido ao toque, um toque invisível do outro lado, esperando, quase impaciente. Recuei, meu coração disparado, mas algo dentro de mim dizia que aquilo era só o começo. Era como se o espelho estivesse esperando, se revelando aos poucos, testando o quanto eu suportava. E, cada vez mais, eu começava a sentir que a presença não estava simplesmente dentro do espelho. Ela estava comigo, me acompanhando em cada canto da casa, como uma sombra que, de alguma forma, se infiltrou na minha vida através daquele objeto maldito. As noites passaram a ser um verdadeiro tormento. Eu dormia mal, acordando a cada hora com o corpo coberto de suor frio e o coração batendo descompassado. Os sonhos começaram como fragmentos desconexos, mas logo se tornaram perturbadoramente nítidos, reais demais. Em cada sonho, eu estava diante do espelho, mas o reflexo não era o meu. Era uma figura sombria, uma presença esquelética, com olhos fundos e sem expressão. Ela ficava ali, me observando, imóvel. Cada vez que eu tentava acordar desses pesadelos, era como se algo estivesse me puxando de volta, me forçando a encarar aquela figura. Eu sentia o peso do olhar dela, o vazio frio que emanava do outro lado do espelho. Parecia quase rancorosa, como se me culpasse por algo que eu não conseguia compreender. Acordava ofegante e, ainda atordoado, olhava para o espelho. Cada vez mais, eu tinha a sensação de que havia um par de olhos me observando no escuro. Uma noite, acordei com um som sutil, algo que parecia um sussurro próximo ao meu ouvido. Abri os olhos e virei na direção do espelho. Foi então que o vi. A figura estava lá, do outro lado, mas desta vez, não parecia apenas uma sombra ou uma ilusão de ótica. Não era mais só nos meus sonhos. Ele estava lá, parado no espelho, me encarando com olhos vazios e uma expressão de raiva contida. Meu corpo paralisou. Eu queria correr, gritar, mas meu corpo não respondia. Fiquei ali, olhando fixamente para ele, tentando convencer a mim mesmo de que era apenas um sonho, mas o medo era palpável demais. A figura começou a se mover lentamente, como se quisesse atravessar o vidro e se aproximar de mim.
Seus dedos ossudos se estenderam, pressionando a superfície do espelho com uma força tão grande que parecia capaz de rompê-lo. Eu mal conseguia respirar. O quarto estava tão gelado que o ar parecia pesar nos meus pulmões. E então ele sussurrou. Uma voz baixa e gutural que parecia ecoar dentro da minha cabeça, repetindo uma palavra que eu não conseguia entender. Uma palavra distorcida, como se viesse de outro mundo. Era um chamado, algo que me arrastava para perto do espelho, que me hipnotizava. Com o pouco de força que restava, desviei o olhar, lutando para manter a sanidade. Mas a imagem do vulto, da figura sombria com aqueles olhos vazios, já estava gravada na minha mente. Eu sabia que aquela presença não era um simples reflexo. Ela estava ganhando forma, tomando corpo, invadindo meus sonhos e minha realidade. Naquela noite, apaguei o espelho com um lençol, convencido de que, se não o visse, ele não poderia me alcançar. Mas, mesmo assim, senti o peso do olhar dele através do tecido, uma presença que parecia estar me estudando, me esperando. Eu sabia que, a partir daquele momento, eu não estava mais sozinho. Aquela noite foi o começo do verdadeiro terror. Eu cobri o espelho com um lençol, achando que poderia ignorar o que estava acontecendo, afastar a sensação de ser observado. Mas, mesmo com o espelho coberto, a presença continuava ali, sufocante, permeando cada centímetro do quarto. Era como se o próprio ar tivesse mudado, ficando denso, pesado, carregado de algo que eu não conseguia nomear. Então, os pesadelos pioraram. Cada vez que eu fechava os olhos, a imagem do espelho aparecia, me puxando para dentro, me forçando a olhar. Agora, eu não apenas via a figura sombria e ossuda, eu a via claramente, de perto. O rosto deformado, os olhos vazios, a pele translúcida e pegajosa, como se estivesse podre. Em meus sonhos, eu me via preso do outro lado do espelho, com a figura se aproximando de mim, sussurrando palavras desconexas e sombrias que me enchiam de pavor. Certa manhã, acordei mais cansado do que quando fui dormir. Me levantei trêmulo, incapaz de encarar o espelho coberto, mas algo estava diferente. Quando entrei no quarto depois de tomar um banho gelado para clarear a mente, o lençol que cobria o espelho estava jogado no chão. Foi então que percebi as marcas de mãos no vidro. Não eram marcas normais. Eram como mãos pressionadas do outro lado, tentando escapar, cada detalhe da pele e dos dedos finos e deformados estampados no vidro. Aquele era o sinal de que eu não estava apenas alucinando. Aquela coisa queria sair. A cada noite, a situação se tornava mais insuportável. Era como se o espelho fosse uma passagem entre meu mundo e algum lugar horrendo e sombrio. Em algumas noites, eu sentia o vento gelado saindo dele, um ar pútrido e opressivo. Outras vezes, as luzes da casa piscavam, e eu sentia uma sombra passar atrás de mim, indo em direção ao espelho. Em uma dessas noites, não consegui mais suportar. Corri até o espelho, gritando, exigindo que me deixasse em paz. Toquei o vidro com força, tentando romper a barreira, como se, de alguma forma, pudesse expulsar o que quer que estivesse ali dentro. Mas, assim que minha mão encostou na superfície, o vidro não estava frio e liso. Ele estava morno, quase pulsante, como se tivesse vida própria. Então, a pior coisa aconteceu. Enquanto pressionava minha mão no espelho, a figura apareceu no reflexo, mas, desta vez, ela não estava apenas atrás de mim. Ela estava quase fora, como se parte do seu corpo já tivesse rompido a barreira. Seus dedos começaram a se projetar para fora do espelho, distorcendo o vidro como uma superfície líquida, e eu senti uma pressão no peito, como se ela estivesse tentando me puxar para dentro, para o mundo dela. Senti minhas pernas tremendo, mas não conseguia me mover. Um cheiro de decomposição encheu o quarto, e um sussurro familiar ecoou, repetindo meu nome, chamando-me para o outro lado. Tentei gritar, mas minha voz não saía, estava preso, a centímetros do espelho, vendo aquela criatura quase escapar. Foi nesse momento que consegui me afastar, caindo no chão, apavorado. Meu corpo estava trêmulo, e eu mal conseguia respirar. Me arrastei até a porta, tentando escapar daquela presença maldita, sentindo que, a qualquer momento, ela romperia a última barreira que a separava do nosso mundo.
A porta se fechou sozinha, e eu me vi trancado no quarto com o espelho. A presença parecia preenchê-lo completamente. Olhei uma última vez para o espelho e vi a figura se afastando, como se tivesse sido frustrada, mas sabia que não tinha desistido. Ela estava apenas esperando o momento certo para atravessar. E, no fundo, eu sabia, eu havia trazido algo maligno para dentro da minha casa. Algo que não descansaria até me levar com ela. A noite em que tudo terminou, ou quase terminou, ainda me atormenta. Após semanas sem dormir direito, me viro para o espelho com uma decisão desesperada. Eu sabia que não podia continuar assim, preso entre a loucura e o medo, à mercê daquela coisa que eu trouxe para dentro da minha própria casa. Já era quase madrugada, e o quarto estava envolto em uma escuridão densa. Mesmo antes de fazer qualquer movimento, sentia o olhar dela, a presença espreitando, esperando. Peguei um martelo que deixei ao lado da cama, meu último recurso. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurá-lo. Quando dei o primeiro passo em direção ao espelho, a figura apareceu imediatamente, como se soubesse o que eu estava prestes a fazer. Ela surgiu, esquelética e grotesca, com uma expressão quase humana, mas o suficiente para torcer meu estômago em puro pavor. Seus olhos vazios me seguiam, e eu sentia como se uma força invisível estivesse tentando me parar, como mãos agarradas em meus tornozelos, me prendendo ali. Você não pertence a este lado, murmurei, a voz rouca, mas determinada. Então, ergui o martelo, com a intenção de destruí-la, de acabar com aquele tormento de uma vez por todas. Mas antes que eu pudesse acertar o espelho, uma visão quase me fez largar o martelo. O reflexo da criatura começou a mudar. O rosto sombrio e apodrecido se dissolveu, e em seu lugar surgiu algo que fez meu coração parar. Era o rosto de minha mãe, com uma expressão tão triste, tão resignada. Ela havia falecido há anos, mas ali estava ela, me olhando com um vazio que me puxava para perto. Não vá, a voz dela disse, mas não era exatamente sua voz, era mais como uma distorção, algo que a entidade usava para me manipular. E funcionou. Minhas mãos tremeram, e meu coração foi tomado por uma dor profunda. Uma parte de mim queria acreditar que, de alguma forma, minha mãe estava ali. Mas então percebi o erro. Aquela coisa não era ela, nunca poderia ser. Era uma armadilha, uma última tentativa de me fazer ceder, de me puxar para o espelho. Engoli seco e, com toda a força que pude reunir, balancei o martelo. O vidro estilhaçou em milhares de pedaços, cada pedaço refletindo o mesmo rosto monstruoso, que gritava em agonia enquanto o espelho era destruído. O som daquele grito não era algo deste mundo, era como um vento gelado e cortante que varreu o quarto, passando por mim e me preenchendo de um frio mortal. Mas continuei, golpe após golpe, até que o espelho fosse apenas uma pilha de cacos brilhantes espalhados pelo chão. No segundo em que o espelho quebrou, o quarto pareceu respirar. O ar ficou mais leve, e o frio foi substituído por um silêncio que nunca me pareceu tão bem-vindo. Caí de joelhos no chão, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu rosto, o corpo exausto, mas aliviado. A presença havia desaparecido. Dias se passaram. Limpei os cacos e joguei fora o que sobrou do espelho, mas o vazio que ele deixou ainda persiste. Às vezes, eu me vejo observando meu reflexo em espelhos menores, procurando qualquer sinal daquela sombra, qualquer movimento suspeito. Às vezes, quando estou sozinho, ainda sinto uma sombra rápida no canto do olho, ou um toque gelado na nuca. Mas algo me diz que, embora eu tenha destruído o espelho, uma parte daquela entidade ainda está aqui. Afinal, não há como desfazer totalmente um portal que foi aberto. Só resta tentar viver com o que sobrou, e com a lembrança daquela presença que, por muito pouco, não conseguiu me levar para sempre. Sempre tive um sonho de deixar a cidade para trás e me reconectar com a natureza, encontrar paz e sossego, longe da correria e dos ruídos incessantes. Quando recebi a notícia de que um tio distante havia me deixado uma cabana numa área remota, no meio de uma floresta densa e esquecida, achei que aquilo fosse um presente inesperado do destino. Aceitei a herança sem pensar duas vezes, achando que seria a oportunidade perfeita para recomeçar, reconstruir uma vida longe de tudo.
A cabana ficava a várias horas de qualquer cidadezinha, e a estrada era quase toda de terra, cheia de curvas e ladeiras, quase como um caminho perdido no tempo. Ao chegar, me deparei com uma construção pequena e rústica, feita de madeira envelhecida, coberta de musgo e rodeada por árvores gigantescas que pareciam formar uma parede natural ao redor de tudo. Era como se a floresta protegesse o lugar, abraçando em um silêncio espesso. Quando desci do carro, fui recebido por um silêncio que beirava o estranho. A floresta parecia viva, mas ao mesmo tempo inerte, com um tipo de calma que mais lembrava uma expectativa. Nenhum som de pássaros, nenhum movimento no mato. Era só eu, cercado por uma quietude sufocante. Em um momento, me perguntei se essa sensação era normal, talvez eu só não estivesse acostumado ao isolamento. Fiquei parado por alguns segundos, sentindo o ar frio e úmido, observando a cabana e me convencendo de que aquilo era exatamente o que eu queria. A cabana era simples, com apenas um quarto, uma cozinha pequena e uma sala de estar, todos iluminados por lâmpadas de um amarelo fraco. As paredes eram forradas com madeira escura e, apesar de parecerem firmes, a casa tinha um ar de decadência, como se há muito tempo não fosse habitada. O chão rangia sob meus passos, e o cheiro de mofo e madeira antiga invadia o ar. Eu passei o dia arrumando o lugar, tentando deixá-lo minimamente confortável. Apesar da aparência meio abandonada, comecei a me sentir à vontade. A noite caiu devagar, como um manto pesado, e logo percebi que estava completamente envolto pela escuridão. A única luz vinha de dentro da casa, enquanto do lado de fora tudo se tornava um breu impenetrável. O silêncio parecia ainda mais denso, quase físico. Era como se a escuridão lá fora tivesse peso, como se pudesse me engolir a qualquer momento. No entanto, tentei ignorar a sensação de desconforto. É só questão de se acostumar, pensei. Talvez o isolamento fosse realmente mais intenso do que eu imaginava, mas fazia parte do pacote, e eu estava disposto a me adaptar. Só não sabia que aquele silêncio opressor e aquela escuridão profunda eram apenas o começo do que estava por vir. Naquela primeira noite, depois de passar o dia todo arrumando a cabana, finalmente apaguei a luz e me deitei na cama. O quarto estava escuro, e o único som era o leve rangido da madeira antiga, que parecia se acomodar no frio. Eu estava cansado, mas, ao mesmo tempo, não conseguia relaxar de verdade. Aquele silêncio ao redor era diferente de qualquer coisa que eu já havia experimentado, era quase inopressivo. Fiquei tentando afastar essa sensação, me convencendo de que era apenas o desconforto de estar num lugar novo. Foi então que eu ouvi pela primeira vez. No começo, era só um ruído baixo, indistinto, quase como se o vento estivesse sussurrando do lado de fora. Eu fiquei parado, escutando, mas o som era tão fraco que pensei ser apenas a minha imaginação. Tentei me virar na cama, me aconchegar nas cobertas e ignorar aquilo. Mas o som, ele continuava. Parecia um murmúrio, um sussurro abafado, como uma voz baixa que tentava alcançar meus ouvidos através da madeira velha. Levantei a cabeça, tentando entender de onde vinha. A cabana estava escura e silenciosa, e ainda assim, eu podia jurar que ouvia algo do lado de fora, perto da janela. O som parecia ganhar forma, quase como uma palavra sussurrada, repetida inúmeras vezes em um tom rouco e arrastado. Eu senti o coração acelerar, e um frio inexplicável tomou conta do meu corpo. Tentei me acalmar. É só o vento ou algum animal lá fora, pensei. Mas, no fundo, eu sabia que não era. Aquilo era diferente, estranho demais para ser simplesmente o vento. Havia uma qualidade inquietante naquele som, uma intenção, como se algo, ou alguém, estivesse tentando se comunicar. O que me aterrorizou de verdade foi perceber que o sussurro parecia se mover, como se alguém estivesse andando ao redor da cabana, passando pela janela do quarto e se aproximando cada vez mais da porta. Eu me levantei da cama, movido por um impulso estranho, e fui até a janela. Espiei por entre as frestas da cortina, mas tudo o que vi foi escuridão. A floresta ao redor era um bloco negro e impenetrável, e não havia nenhum sinal de movimento. O murmúrio cessou por um momento, e eu comecei a pensar que talvez tivesse imaginado tudo. Voltei para a cama, mas assim que deitei a cabeça no travesseiro,
O som voltou, dessa vez mais perto, mais claro. Ele vinha diretamente da porta, um sussurro rouco e baixo, insistente, mas incompreensível. Eu não conseguia distinguir nenhuma palavra, mas o som penetrava meus ouvidos, se enroscando na minha mente, deixando-me paralisado de medo. Fechei os olhos, tentando ignorar, mas a presença daquele som, daquele sussurro, parecia crescer, preenchendo o quarto, como se algo estivesse esperando apenas o momento certo para se revelar. Não sei dizer quanto tempo passei deitado, imóvel, escutando aquele sussurro. Meu corpo estava rígido, como se cada músculo se recusasse a obedecer ao instinto de levantar e fugir. O som parecia vir de todas as direções, enchendo o quarto, atravessando as paredes. De alguma forma, eu sabia que aquilo não era apenas um barulho, havia uma presença por trás do som, algo que me observava, aguardando. Foi então que o sussurro parou. Por um breve segundo, o silêncio me trouxe um alívio estranho. Pensei que talvez, se eu ficasse ali quieto o suficiente, essa sensação opressiva desapareceria. Mas o alívio durou pouco. Senti um frio intenso no quarto, um ar gelado e parado que parecia se agarrar à minha pele, espremer meus pulmões. E então, como que movido por uma força que não era minha, abri os olhos e olhei para o pé da cama. Ali, parado na penumbra, estava um vulto. No começo, pensei que minha mente estivesse me pregando uma peça. Mas não era uma ilusão, uma figura estava ali, imóvel, como uma sombra densa e sem forma definida. A escuridão parecia emanar dela, como se fosse feita do próprio vazio. Eu queria desviar o olhar, mas era impossível. Quanto mais eu encarava, mais aquela sombra parecia ganhar detalhes que eu desejava nunca ter visto. O vulto não tinha rosto, apenas um vazio escuro onde deveriam estar os olhos e a boca. Mas, de alguma forma, eu sentia que ele me encarava diretamente, como se aqueles olhos ausentes pudessem ver tudo de mim, até os pensamentos mais escondidos. Havia algo profundamente errado naquela figura, como se ela fosse uma distorção da realidade, uma quebra nas leis do que era humano e compreensível. Eu senti um arrepio percorrer meu corpo, e o medo começou a me dominar de verdade quando percebi que o vulto estava se aproximando, lentamente. Cada passo era silencioso, mas o ar ao meu redor parecia ficar mais pesado, sufocante. Quando ele estava próximo o suficiente para que eu pudesse quase tocá-lo, senti um pavor profundo, visceral. Tentei me mover, gritar, qualquer coisa para afastar aquela presença, mas meu corpo estava paralisado. Era como se algo me mantivesse preso ali, forçando-me a encarar aquilo, a presenciar cada segundo do terror que se desenrolava diante de mim. O vulto estendeu uma mão esquelética, que parecia mais uma sombra sólida do que carne. Ela pairava no ar, a poucos centímetros do meu rosto. Eu pude sentir um frio cortante emanando dela, um frio que parecia penetrar até os ossos. Naquele instante, eu tive uma certeza terrível, aquela coisa estava me estudando, analisando cada reação, cada tremor de medo. Ela se alimentava do meu desespero. A figura ficou ali por alguns segundos, a mão congelada no ar, antes de se afastar lentamente, deslizando para trás até desaparecer na escuridão do quarto. E então, o sussurro recomeçou, não mais do lado de fora, mas dentro do quarto, rodopiando ao meu redor como um cântico baixinho, em uma língua que eu não conseguia entender, mas que parecia pronunciar uma sentença. Após a aparição daquele vulto, a noite se transformou em um pesadelo vivo. Meus sentidos estavam em alerta máximo, e eu não conseguia relaxar nem por um segundo. O sussurro tinha se tornado uma presença constante, um eco sutil que preenchia o ar, como uma ameaça pairando sobre mim. O frio que emanava daquela sombra ainda parecia pairar na atmosfera, e a tensão na cabana era quase palpável. O medo começou a se misturar com um sentimento de desespero. Eu precisava sair dali. A ideia de permanecer na cabana, presa àquela presença desconhecida, era insuportável. Decidi que, assim que a luz do dia aparecesse, eu deixaria aquele lugar maldito para trás. Mas até lá, eu precisava enfrentar a noite. Enquanto a escuridão se adensava ao meu redor, o som do vento se intensificou, quase como se a floresta estivesse se agitando, respondendo ao meu terror. Olhei para o relógio, e ele marcava meia-noite. Era um horário maldito.
Foi quando eu ouvi uma batida forte na porta do quarto. Meu coração disparou, e a adrenalina tomou conta de mim. A batida parecia decidida, quase impaciente, como se algo quisesse entrar. Respirei fundo, tentando recobrar a coragem. Levantei lentamente da cama, tremendo. O som continuava, cada vez mais insistente, e, em meio ao barulho, eu percebia um leve murmúrio que crescia, como se algo estivesse sussurrando meu nome. Aquela voz arrastada e rouca parecia se misturar com o vento, e eu não consegui mais distinguir entre o real e o sobrenatural. Com a mente a mil, corri até a porta, determinado a abrir e ver o que estava lá fora. Mas assim que coloquei a mão na maçaneta, percebi que estava estranhamente fria, como se tivesse sido deixada em um congelador. Com um empurrão, tentei abrir a porta, mas ela não se moveu. Era como se alguém estivesse segurando do outro lado, uma força invisível, intransigente, que não me deixava sair. Desesperado, comecei a socar a porta, gritando: "Me deixe sair! Me deixe sair!" Cada golpe ecoava no espaço vazio, mas, para meu horror, a batida na porta se intensificou, agora respondendo ao meu chamado. Era como se a coisa do outro lado estivesse se divertindo com meu pânico. O sussurro aumentou, tornando-se um coro distorcido de vozes, ecoando pelo quarto, cercando-me. Senti que o chão começava a tremer sob meus pés. O ar parecia denso e pesado, como se a cabana estivesse sendo preenchida por uma energia maligna, e eu, como uma presa, estava encurralado. Olhei pela janela, tentando visualizar a floresta, mas a escuridão era total. O medo se transformou em pânico, e eu percebi que precisava agir, não importava o custo. Decidi que, se não podia sair pela porta, teria que encontrar outra saída. Com o coração disparado, girei em direção à janela. Corri até ela, puxando as cortinas com força, mas o vidro estava tão opaco e coberto de sujeira que mal conseguia ver o que havia do lado de fora. Com um impulso, usei todo o meu peso e forcei a janela para cima. Finalmente, ela cedeu, abrindo um espaço estreito. Olhei para fora e vi a escuridão da floresta, cheia de sombras dançantes. Não havia tempo para pensar. Meus instintos me impulsionaram a escalar pela janela, e, antes que pudesse sentir o frio da noite, pulei para fora. Mas ao cair no chão, a sensação de liberdade durou apenas um segundo. Ao olhar para trás, percebi que a cabana parecia mais sombria do que nunca, e o sussurro agora ressoava como gritos de angústia, um coro de almas presas. A presença, que antes estava no interior da casa, agora me seguia, uma sombra fugidia e ameaçadora. Corri em direção à floresta, sem olhar para trás, mas o medo me consumia. Eu sentia que algo estava me perseguindo, e, enquanto as árvores pareciam se fechar ao meu redor, sabia que a verdadeira luta estava apenas começando. A floresta estava viva ao meu redor, suas sombras se movendo de maneira ameaçadora enquanto eu corria. A escuridão parecia se solidificar, como se estivesse se unindo para me bloquear. Meu coração pulsava no peito, e o terror me impulsionava adiante, mas não havia certeza de que eu estava indo para longe da ameaça. Eu só queria escapar. No entanto, quanto mais eu corria, mais a sensação de que algo me seguia se intensificava. A cada passo, a pressão aumentava. Eu podia sentir a presença, algo frio e maligno, a poucos metros de mim. O sussurro que antes era uma voz distante agora estava tão perto que parecia reverberar dentro da minha própria mente, cada palavra um eco de dor e desespero. Em meio ao caos, encontrei uma clareira, um pequeno espaço aberto entre as árvores. Parecia um bom lugar para me recuperar e respirar um pouco, mas a sensação de que eu havia caído em uma armadilha não me abandonou. O ar estava parado, e eu sabia que não podia ficar ali por muito tempo. Mas então, antes que eu pudesse pensar em me mover novamente, senti a presença se aproximar, e o pânico tomou conta de mim. A figura do vulto apareceu na borda da clareira, como um pesadelo materializado. Ele era mais denso do que antes, mais formidável. O ar ao redor dele parecia se distorcer, e o sussurro agora era um grito, uma cacofonia de vozes que se entrelaçavam em um único lamento. Meu corpo estava paralisado pelo medo.
Aquela presença não era apenas uma sombra, era a personificação do terror que eu havia experimentado desde a minha chegada à cabana. Foi nesse momento que percebi que eu não poderia continuar fugindo. Eu precisava confrontar aquilo que me atormentava. Com uma força que eu não sabia que ainda possuía, encarei a figura que se aproximava. "O que você quer de mim?" gritei, minha voz ecoando entre as árvores, misturada ao grito do vento. "O que você deseja?" O vulto hesitou por um instante, como se estivesse ponderando a minha pergunta. Então, começou a avançar, a mão esquelética estendida em minha direção. Eu senti uma onda de desespero me envolver, mas também uma determinação que se formava no fundo do meu ser. A sensação de que a entidade se alimentava do meu medo me fez querer lutar ainda mais. "Se você quer algo de mim, então eu não vou me render", exigi, mesmo que minha voz tremesse. O ar parecia vibrar com o meu grito, e por um momento, o vulto parou, como se estivesse se distanciando da minha determinação. Essa fraqueza foi tudo que eu precisava. Fechei os olhos por um instante e me concentrei. Lembrei-me de tudo que deixei para trás, da vida que ainda queria viver. Com uma força renovada, gritei novamente: "E eu não tenho medo de você. Vá embora." Então, uma luz começou a emanar de mim, uma energia quente que parecia romper o véu da escuridão. O vulto hesitou, suas sombras começando a se desfazer na luz que o irrompia. O sussurro virou um grito agudo e desesperado, e eu senti que estava forçando a presença a recuar. Em um último esforço, empurrei aquela luz para fora de mim, como se estivesse expulsando o medo, a dor e a opressão que a entidade tinha trazido. A figura parou, e a clareira foi preenchida por um brilho intenso, ofuscando tudo à minha volta. Com um grito agonizante, o vulto se desfez na luz, e o silêncio retornou, pesado e absoluto. Quando abri os olhos novamente, a floresta estava quieta. A presença que me atormentara havia desaparecido, e uma sensação de alívio tomou conta de mim. Eu estava livre. Mas algo dentro de mim sabia que aquela experiência me marcaria para sempre. Com passos vacilantes, comecei a andar de volta para a cabana, o sol começando a nascer no horizonte. Eu sabia que a luta não acabaria ali, que aquela noite ficaria gravada na minha memória, mas também entendia que eu não estava mais preso. Tinha enfrentado o terror e sobrevivido. E, por mais que a sombra pudesse ter tentado me capturar, eu havia encontrado a luz dentro de mim.